Olá, bem-vindos ao Pode Me Contar. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Eu, você e a nossa convidada mais que especial. Mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer os nossos parceiros que fazem possível irmos para o ar, que é a Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Conquista de Fato, Maria do Sertão, Jornal Conquista e o melhor estúdio de podcast do Sudoeste da Bahia, do Nordeste e do Brasil, Diário Live. Galera massa que faz acontecer e que faz a gente ir pro ar toda quarta-feira. E hoje, minha convidada especial, ela é uma parceira de primeira hora. Ela que é também representante da Lavô Candeia, sócia administradora, minha amiga, inclusive amiga de Zodíaco, uma outra canceriana. Hoje o papo vai ser massa. Lai, bem-vinda ao Pode Me Contar e fala para mim quem é Laís Barbosa. Obrigada, Andressa, pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui. Estive muitas vezes nos bastidores, né, torcendo por esse projeto e estar aqui é muito gratificante. Então, me chamo Laís Barbosa de Almeida, sou mãe de duas crianças lindas, meus tesouros, Afonso e Alice, casada com Alan. Vim de Salvador há 6 anos para um projeto e de lá conheci Conquista, me apaixonei e não quero voltar mais. Bebeu água do poço escuro e não quis mais voltar, né? Exatamente. Sou formada em administração, com ênfase em comércio exterior, pós-graduada em política e estratégia, tenho uma experiência vasta em administração e hoje, além de ser gerente administrativa financeira da Cubo Soluções em TI, que também é nossa parceira, sou a sócia administradora da Lavô Candeias. E me fala aí, eu vou começar com a sua experiência em comércio exterior. Como é que você atuou até chegar nesse projeto em Vitória da Conquista, tanto na Cubo, né, quanto esse histórico até chegar na Lavô também? Como é que foi esse trajeto profissional seu? Então, foi bem desafiador. No meio do processo, você tem que fazer várias escolhas, né? Pensando na sua profissão ou no que você quer construir de carreira. Lá bem atrás, no início da faculdade, eu tive uma experiência como caixa e atendente no CETEPS, que é em Salvador, é o que faz o controle de vale transporte, todo esse processo municipal. E aí lá eu vi que não ia agregar para o meu currículo. Então eu achei que naquele momento tinha que encerrar aquela experiência. E fui almejar um estágio, porque eu estava fazendo um curso de administração, mas não estava vendo nada no dia a dia que me relacionasse com isso. Aí eu passei num processo de estágio para um armazém alfandegado. Não sei se todos conhecem, mas é onde as mercadorias importadas chegam. Shein, Shopee. Sim. Então, todas as mercadorias que a gente traz do exterior, tanto sendo particular ou de uma grande empresa, se for o caso, vem por um armazém alfandegado. Eles é uma instituição que tem uma homologação dos órgãos anuentes, principalmente pela Receita Federal, mas lá ele vai desafogar o aeroporto e o porto, porque pelo volume que a gente traz, não tem condições de ficar tudo nessas zonas primárias, né? Ela é considerada uma zona secundária. E lá eu iniciei minha experiência no comércio exterior. Comecei como estagiária, mas fiquei lá por, acho aproximadamente uns 6 anos. E depois me formei e continuei lá como analista. Só que eu percebi que eu queria mais. O que aquela equipe, né, minha gerência me proporcionava, limitava o meu conhecimento. Eu queria conhecer um pouco mais e passei por um processo seletivo para uma importadora. Então, eu passei a ver de uma outra ótica o processo de importação. Eu tratava como um terceiro da mercadoria de Andresa e agora eu passei a ser Andresa para tratar da mercadoria dela. Então, dentro do comércio exterior, você mudou um pouco a ótica do processo. O fato de eu ter tido a experiência, né, de estar no armazém alfandegado, todo o processo burocrático. Facilitava. Exatamente, facilitou, né? Esse conhecimento, porque muitas vezes tem detalhes no processo que o importador não sabe ou não dá a devida importância no trâmite, e que isso, no final, vai ser importante para o valor
da mercadoria no final, né? Então, passei pela uma importadora de bebidas e alimentos. Foi uma experiência muito boa, que eu tive, como te falei, uma outra visão daquela realidade. Você conheceu os dois lados, né? Isso é interessante demais. E por eu ter a experiência anterior, então tinha muitos fiscais, tinham pessoas que já tinham me visto, só que com outro papel, né? Então foi bem interessante essa mudança de ótica dentro do mesmo cenário, vamos dizer assim. E aí, lá eu tive a experiência também administrativa, mas de uma forma diferente. Eu fui compradora. Comecei como auxiliar de importação e, no final, cheguei a compradora de produtos importados. Tinha um segmento de distribuição, que era os produtos nacionais, mas também tinha a parte de importação. Nós importávamos mercadorias do Chile, da China, da Itália, de várias origens, para poder distribuir na região nordeste do Brasil, não só em Salvador, mas em outras cidades. Aqui em Vitória da Conquista também para chegar mercadoria deles. Então, no processo que teve do boom do dólar, então diminuiu esse fluxo. Chegou um momento que não me fazia mais necessário naquela demanda de importação, né? E a empresa em si diminuiu esse fluxo de importações. Então, me vi no mercado de trabalho. Naquele momento que você fica, onde eu me encaixo? Como é que eu consigo dar continuidade à minha experiência profissional? Por onde recomeçar, né? Que é literalmente um recomeço. E aí eu me vi numa situação de se refazer. Diante de toda a experiência que eu já tinha vivido, e dentro da administração você tem uma gama muito grande A área é muito vasta. De atuações, né? E aí eu fui me reconectar, rever os meus conceitos, ou o que eu conhecia, e passei num processo seletivo para um atacadista, né? Uma grande empresa que tem várias internacional e tem algumas unidades aqui no Brasil. E aí eu fui para um setor que até então não tinha conhecimento, que era de prevenção. Era um setor que você tinha que tentar evitar a despesa. Então, era reduzir ao máximo, diante de uma crise econômica que o Brasil estava vivendo, reduzir ao máximo as despesas. Então, eu fazia Era um setor novo, então foi muito um processo de 4 mãos, eu, meu coordenador, o gerente do setor, que até então era só analista, rever como fazer de uma forma eficiente a sinalização para os gerentes das lojas de que aquela mercadoria podia ser vencida. Então, antes de vencer, vamos fazer um preço interessante. Então, era um processo que alinhava vários setores dentro da empresa. Era o meu, a ponta da loja e os compradores. A gente tinha que conversar com o comprador para ver se conseguia com o fornecedor, né? Uma bonificação, alguma negociação para que a empresa não perdesse, claro. Sim. E que aquela mercadoria fosse vendida dentro de um prazo de qualidade para também o cliente não perder, não correr o risco de comprar nada vencido, que não se pode vender. Então foi uma experiência muito interessante. Eu revi minha paixão pelo Excel, porque eu tinha que usar muito. Então é a questão de você se renovar, né? Você é uma inovação dentro da profissão, né? Exatamente. Ressignificar o que você vivencia. Exatamente. Aí eu já migrei, né? Do comércio exterior para o varejo, porque o processo foi positivo, graças a Deus, deu uma evolução muito positiva o projeto, e aí migrou para todas as bandeiras. Então, a gente foi fazer em Salvador, fizemos no Rio. Então, aquele projeto foi tão positivo o resultado, a redução dessas possíveis perdas, que migrou para outras cidades e outras bandeiras do mesmo grupo. E aí surgiu a situação. Recebi uma proposta para vir para a Vitória da Conquista. E bem tentadora. Também conheci um outro lado da administração, que até então eu conhecia de uma outra ótica. E aí e agora? Conversei com meu esposo, e aí, Alan, vamos? E aí ele falou, não, eu concordo, eu quero ir também, que era um projeto para os dois. E aí, pronto. Você vai, dentro de alguns meses, se der tudo certo, eu vou também. E aí estamos aqui. E como é que você migra para trabalhar em uma empresa de software?
que trata de tecnologia, que também, e sem sair de sua área, né? Porque você atua também enquanto administradora, enquanto nessa gestão, e aí você que tem, assim, uma bagagem muito interessante dentro da área, coisa que muita gente não consegue ter essa experiência em suas formações, né? Então, assim, você tem essa bagagem muito interessante. Como é que você migra para uma empresa de software com mais de 20 anos em Vitória da Conquista? Então, voltar um pouquinho na história, quando eu falei das escolhas difíceis. Na época que eu decidi sair daquele cargo como caixa e ir para um estágio, eu literalmente passei a ganhar metade do que eu ganhava antes. Então, eu nunca pensei na questão do dinheiro, mas sim o que aquela experiência vai proporcionar para Laís, o CPF, vamos dizer assim, e a profissão. Então, essas escolhas que me tornaram ser a profissional que sou hoje. Que se eu pensasse só no dinheiro, então talvez eu não estaria aqui hoje. Ou tivesse limitado o meu conhecimento por o que aquilo poderia me proporcionar de imediato. E eu sou uma pessoa que gosta muito de me colocar no lugar do outro, da empatia, de tentar me sentir pertencente no processo. Então, apesar de ter vindo de situações distintas dentro da administração, eu sempre me colocava dentro daquele processo de compras. Por que o financeiro me liberou ou não liberou aquele processo? Qual é o nível de avaliação? Então, isso hoje, no meu ponto como administradora e responsável pelo financeiro, eu me coloco no papel de que, no passado, alguém me cobrava. Então, aquilo era importante dentro do processo do fluxo da empresa. Quando você me questiona sobre uma empresa de software, é uma empresa que precisa de administração como qualquer outra. Então, sendo software, sendo uma empresa de varejo, de atacado, precisa ter uma gestão, ter um controle, vai ter despesas, vai ter custos, vai ter recursos para entrar, inputs e outputs. Então, vai ter tudo. Então, a administração vai estar em qualquer lugar. Então, eu só precisei me adaptar ou adquirir alguns conhecimentos, renovar algumas informações que o segmento me pedia. Mas a administração em si seria igual. Então, o fato de lá no passado eu ter passado situações distintas até me agregou. Porque, um exemplo, pelo processo de importação, eu tinha que entender a composição do custo da minha mercadoria para poder eu provar para a diretoria que era importante comprar. Eu, como compradora, tinha que fazer isso. Então, eu entendi como é a composição de custo de um produto. Apesar de hoje eu vender serviço. Então, ainda é mais fácil. E me fala como é que surge, eu já conheço, mas eu quero dividir, né, com vocês essa história, como é que vem a ideia da Lavô? Você atuando como administradora, né, como financeiro na Cubo, e aí como é que vem essa coisa de você empreender um negócio seu de lavanderia em Conquista? Como é que surge? Conta pra gente. Então, já há algum tempo, eu sempre tinha pensado com meus botões em ter o meu próprio negócio. Mas assim, não que eu saísse do que eu faço, que eu amo o que eu faço, então eu queria agregar. Queria conciliar, né? Exatamente. Então, surgiu de uma viagem. Eu viajando no final do ano com minha família, fomos para Aracaju, e lá surgiu uma demanda, porque o meu caçula estava, acho que uns 7 meses, então ele conseguiu, no dia 31 de dezembro, sujar tudo. Não tinha uma fralda, não tinha uma roupa, não tinha nada limpo. E eu precisava, porque eu só ia voltar para Conquista no dia 1º, precisava providenciar de alguma forma umas peças limpas para viajar com essa criança. Quando aconteceu de, na lavanderia convencional, não encontrar. Nenhuma tinha disponibilidade de pegar a minha demanda. E eu estava naquele conflito. A que conseguiam me atender disse que só me entregava no dia 2. Então, eu não estaria mais na cidade. Não teria como... Não ia ser resolvido, de qualquer forma. Eu procurei na internet. Aí achei uma. Eu estava em Aracaju. Fui pelo GPS, no Google, cheguei até lá. Quando nós chegamos lá, a gente entendeu como funcionava.
era um processo de aproximadamente 1 hora. Eu estava com 2 crianças, eles iam ficar meio que saturados, porque era num posto de gasolina, assim, né? Pronto, retornei pro hotel e meu esposo ficou lá. Quando ele voltou, tava tudo quentinho, dobradinho, cheirosinho. Eu falei, o quê? Peguei a roupa da viagem toda E colocou coloquei lá, pelo preço e pela praticidade. Então, em 1 hora e 20 estava tudo pronto. Pronto. Aí já voltou com a roupa limpa. Já voltei com a roupa da viagem toda limpa. Quem é mãe sabe que chega de viagem ainda tem que se preocupar em organizar a casa, as crianças. Eu já cheguei com metade do trabalho pronto. Não me preocupei com mais nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça. É interessante isso ter em Conquista. Porque eu já passei por situações de roupa de Alice, que é a minha mais velha, no inverno não secar. Então, você consegue lavar em casa e tudo, mas o inverno não permite que você seque direito. Ou se você coloca no varal, começa a chover, tem que sair correndo para catar e não dá muito certo. É um transtorno à parte. Principalmente para quem mora numa casa pequena ou em Sim. apartamento, né? Para estudante. Exatamente. E aí, quando foi isso que eu pensei, como eu tinha essa necessidade, outras pessoas também têm. Então, assim, eu como mãe, dona de casa e empresária, que muitas vezes, no caso, só como gestora, né, na época, não corre-corre, você muitas vezes não tem um tempo. Você tem que abdicar do seu final de semana para fazer trabalhos domésticos. Ou se dedicar numa situação dessa. Que muitas vezes, se chegar de noite, não dá tempo. E aí eu vi, pronto. Isso iria tratar minha dor. Por que eu não trago isso para Conquista? Que vai ter outras pessoas com dores similares à minha. Então, eu comecei a estudar a proposta da lavanderia Lavô. Comecei com meu esposo, que é meu sócio no negócio. Ele não concordou, a gente começou a estudar. Então, desde 2021 que a gente começa a estudar. E em 2023 conseguiu inaugurar. E fala pra gente, fala pra nossa audiência, né? Quais são os diferenciais da Lavô? Assim, por que que é prático, quanto tempo demora, como é que é o processo, assim, para que as pessoas entendam mesmo como é esse processo de que não precisa ter ninguém lá, né? Que é gerenciável, tudo. Então, a Lavô vai ter uma proximidade muito grande com a Cubo, pelo fato do software. A Lavô, você faz tudo sozinho, sem precisar de outra pessoa para fazer isso para você. Então, assim, o que é que a tecnologia está à nossa disposição? Na Europa, em alguns países aqui na América, no caso na América do Norte, já isso é muito comum, porque a demanda de não ter espaço, a demanda do clima, é uma necessidade de você lavar e secar de uma forma prática e barata. Então, aqui no Brasil é uma novidade até então. Então, o que a Lavô vem trazer para a Vitória da Conquista? Produtos de qualidade, nós utilizamos sabão, líquido Omo e o amaciante Comfort. Então, aqueles produtos que você já usa no mercado para poder, que você sabe que tem qualidade, né? Mesmo, você vai ter lá à sua disposição. E na dosagem correta, que muitas vezes a gente usa e acaba ultrapassando ou deixando de colocar para a quantidade devida. Então, ali a máquina já vai levar a dosagem correta para a lavagem. Nós temos todas as máquinas que são importadas. É um padrão, a franqueadora, né? A marca Lavô é uma franquia, então ela exige um padrão. Se você for em Salvador, se você for em Jundiaí, em qualquer outra cidade que tenha a marca Lavô, vai ser o mesmo cheiro, as mesmas máquinas e o mesmo processo. Então, esse é o diferencial de você usar uma franqueadora e usar a Lavô. Você vai ter um ambiente climatizado, que também é padrão. Você vai ter um processo que são 35 minutos para lavar, 45 minutos para secar. Então, em 1 hora e 20, você vai estar com tudo limpinho, cheirosinho. E se você tirar da secadora e dobrar, já está passado. A depender do tecido, não precisa você passar ferro. Porque sai tão quentinho que, dobrando, você já leva dali direto para o seu armário. Ou se quiser até usar, já pode usar logo. Então, assim, eu procurei essa lavanderia, pesquisei muito pela qualidade. Porque eu não queria trazer só mais uma lavanderia para a Vitória Conquista, eu queria trazer qualidade e praticidade. É ressignificar o processo de lavar roupa. Então, a Lavô tem isso para oferecer. Você está em um ambiente onde tem vários outros serviços. Você não precisa ficar ali sentado esperando o serviço terminar. Você pode ir ali, na Delicatessen, fazer um lanche. Você pode ver seus filhos brincando enquanto você lava uma roupa. Quantas vezes a gente deixa de curtir a família porque tem que fazer um serviço doméstico?
Então, assim, você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Meus filhos estão ali brincando no parquinho e eu tô aqui lavando roupa. Na hora só que der o time da máquina, eu vou lá e tiro e segue o fluxo, continuo brincando com as crianças. Então, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ter mais qualidade na nossa vida. Além da economia que você consegue fazer, tanto com o uso dos produtos, dos insumos em si, quanto no que diz respeito à conta de luz, por exemplo, né? Sim. Assim, justamente por conta dessa praticidade de você, e eu já usei, posso testemunhar, a roupa sai quentinha, cheirosinha, que você dobra, ela já chega passada em casa. E isso é uma praticidade. E como é que você tem sentido esse fluxo, essa novidade? Como é que as pessoas que você já atendeu até agora te deu de feedback, assim, de experiência? Eu sou suspeita para poder falar, então eu queria que você falasse de outras experiências. Sim, sim. A gente já atendeu, assim, uma gama muito grande, desde estudantes, a donas de casa, pessoas que estão viajando. Então, todos, quando conhecem a Lavô, né? Papo de vendedor não, mas conheceu, se apaixonou, assim. Gosta muito do serviço e da qualidade. Então, tem clientes que deixou de lavar, literalmente aposentou a máquina de casa porque viu na ponta do lápis que deu economia. Então, ele não precisa mais se preocupar com material de qualidade para fazer a lavagem, não precisa se preocupar com reduzir o consumo de energia e reduzir o consumo de água. Em média, uma máquina convencional utiliza 150 litros de água. A nossa usa 55 em 35 minutos. Então, assim, vai ser mais rápido, você ainda ajuda a natureza, você consome menos água e vai ajudar seu bolso. Você vai consumir menos água e pagar uma conta menor. Então, assim, além disso, a energia também, em torno de 20 kW que a gente utiliza. E na máquina convencional, que é mais de 1 hora, acredito, o processo, é 58. Então, assim, até isso tem uma redução. E os nossos produtos são biodegradáveis. Não é o Omo igual que você usa. É um outro processo que é um produto direcionado para a lavanderia. Então, assim, muitos clientes, conhecendo a Lavô, acabou substituindo. Realmente ressignificou. Encontrou esse processo de incluir esse tipo de lavagem em vez de utilizar o convencional. É algo cultural mesmo. Uhum. Muitos vão achar que, uma lavanderia, eu vou fazer um processo, como posso dizer, fora da minha realidade, eu não preciso, eu tenho uma máquina em casa, porque eu já estou acostumado com aquele padrão. Mas alguns já conhecem o novo, já mudou o padrão. Eu tenho uma cliente que no intervalo entre uma demanda de buscar um filho na escola, levar para o balé ou para o futebol, ela vai lá na Lavô, lava as roupas e já vai buscar a criança com a roupa lavada, sequinha, e vai para casa. Então, assim, ela conseguiu, dentro da rotina dela, envolver essa nova forma de lavar roupa. Ainda tem um adendo. Nós temos serviço de delivery. Então, você não precisa sair de casa. Isso é um diferencial, hein? Você não precisa sair de casa para sua roupa estar limpa e sequinha. Então, é só ligar ou então mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp. A gente agenda o serviço, vai na sua casa, na sua clínica, se você precisa, se tem uma clínica de estética, no seu salão de beleza, se tem um salão de beleza e precisa lavar suas toalhas. Precisou lavar roupa? Chama a Lavô que a gente resolve. Gente, vendedora é ela, viu? É praticidade. Além disso, tem também a possibilidade de você só lavar ou só secar, né? Você não precisa lavar. Isso, claro que o ideal, gente, é você fazer logo as duas coisas, mas há também essa possibilidade de você levar, por exemplo, só para secar, ou então só lavar, levar para secar em casa e etc. Agora, o importante, se for só secar, é você trazer a roupa já centrifugada. Por quê? Se a roupa estiver pingando com excesso de água, um ciclo de secagem não vai ser suficiente. Você precisa torcer bem. A centrifugação da máquina torce mais do que a nossa força. Uhum. Então, tem que trazer a centrifugada. E pode só secar, não tem problema. Mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto. Hoje, nós somos praticamente maioria no mercado de trabalho, nós mulheres. No entanto, nos cargos de decisão, nem tanto. E hoje você ocupa um cargo de decisão, você ocupa um cargo estratégico.
numa empresa que aposta nisso, visto a forma como ela se comporta aí ao longo desses mais de 20 anos. E você é uma das gestoras. Como é que você enxerga esse mercado de trabalho que, embora tenham muitas mulheres, nem sempre elas estão no comando? Então, é um mercado desafiador, porque por muitas vezes a gente tem que provar a nossa capacidade só pelo fato de ser mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito importante estar ocupando esse legado, ou ter esse legado, ocupar esse espaço, pelo fato de ser referência para outras mulheres, entenderem que é possível chegar nesse lugar se você tiver feito sua parte, que é estudar, se dedicar e fazer o diferencial. Que profissional formado em administração vai ter 10, 20, vão ter Ns, mas você que vai construir o seu legado ou suas experiências, né? Seus cursos, suas validações, isso vai fazer com que você tenha um diferencial no mercado e seu posicionamento também. Então, assim, eu acredito que é importante, até muitas vezes, me posicionar para deixar um legado para minha filha. Influenciar a sociedade para que seja menos preconceituosa ou menos, de certa forma, uma estrutura machista, que a gente precisa de igualdade. Então, da mesma forma do potencial de conteúdo técnico, eu vou ter, um homem vai ter. Então, por que você vai deixar de delegar ou de dar espaço pelo fato do gênero? Então, eu acredito que meu posicionamento também vai permitir que eu... Abre portas, né? Exatamente. Abre portas. Que eu auxilie para que as próximas gerações tenham um mercado de trabalho melhor ou com mais equidade. A gente se conheceu no Hub, né? Especificamente num grupo que era voltado para as mulheres, né? E como foi para você essa experiência de ter contato com outras mulheres que estavam ali à frente dos seus negócios ou que estavam ali representando as empresas justamente por estar em cargos de gestão? Como é que você viveu essa experiência? Graças a ela a gente se conheceu, tanto você quanto outras grandes amigas que a gente conseguiu fazer isso. Como foi essa experiência para você lá e assim de se conectar com outras mulheres que tinha de alguma forma a mesma dor da correria enquanto mãe ou cuidando dos pais e sempre porque eu costumo dizer que o nosso trabalho nunca acaba, né? Assim, não tem assim, acabou. A gente está sempre em constante trabalho, em constante atividade. Como é que foi essa experiência para você? Foi muito, muito gratificante e assim, muito boa, porque de lá consegui, cativei, né, vamos dizer assim, amizades para que eu quero levar para a vida, não só para aquela experiência. Então, assim, foi muito bom. Desfrutar, que era um ambiente onde a gente sentia sororidade, sentia a vontade de falar de dores, de situações constrangedoras que a gente passa, mas ali você via outras mulheres que estavam dispostas a te ouvir. E muitas vezes escuta mesmo, isso, né? E muitas vezes te ajudar e dar um apoio para você ter a coragem de desafiar, de se impor. Então foi muito bom. Eu acho muito bom. Eu gosto de estar em grupos onde uma mulher pode ajudar a outra. Eu acredito que a gente não está aqui sozinho. Não existe a rivalidade. Eu acredito que existe o coletivo. Por que eu não posso comprar algo de outra mulher para poder impulsionar o negócio dela? A maioria das mulheres, as famílias, na sua maioria, são sustentadas por mulheres. E por que eu vou fechar o espaço para elas, entendeu? Então, assim, foi muito bom estar presente, pertencer àquele grupo. Eu acho que eu continuo com o botãozinho interno. Para mim ainda faz parte, porque a sementinha que foi plantada naquele momento, eu quero levar para frente, que é essa questão de sororidade mesmo, e poder uma amparar a outra. Foi muito bom também identificar que algumas coisas que eu já passei ainda acontece, mas eu, como já passei, eu posso dali apoiar aquela mulher e falar, não se permita isso. Você pode muito mais. Então, se alguém está duvidando só pelo fato de ser mulher, mostra para ele que você
ou para ela, quem seja, que você é capaz. Então, não se intimide por isso. Porque lá atrás, quando aconteceu isso comigo, graças a Deus tive uma mãe maravilhosa, que ela falava para mim, não, você consegue, né? Porque apesar de você já ser, desculpa, compradora, mas eu era aparentemente jovem e mulher, que uma pessoa achava que eu não era e queria diminuir o meu cargo. Ela falou, não, você pode estar chateado por isso, mas vai lá amanhã e mostra para ele que você tem conteúdo, você sabe que o cargo é seu, não por você ser Uma outra outra mulher. mulher, mas porque você é competente para isso. E é nada como um dia interessante traz que é a outra. sempre uma mulher impulsionando a outra, né? Exatamente. E aí eu costumo dizer que por trás de toda mulher forte existem várias outras que estão ali sustentando de alguma forma, incentivando, Sim. colocando para frente, né? Sim. E qual foi a maior dificuldade assim que você enfrentou no mercado de trabalho na sua área de atuação? Assim, porque desde o início aí de sua carreira você sempre teve num meio que predominantemente é um meio masculino. Sim. E quais foram, além de jovem, além de mulher, quais foram assim, ou qual foi um desafio assim que depois que você passou, você falou assim, provei que que eu faço porque eu posso, justamente porque a gente pode fazer qualquer coisa, né? Sim. Então, eu classifico como duas situações. Essa, em questão, que estava participando de uma cisão, não sei se muitos conhecem, mas é um termo administrativo quando você divide uma empresa e uma assume alguns compromissos de outra. Então, isso é muito delicado, que você tem que ter todas as informações para poder, como se fosse fechar um balanço e passar para a outra. Ó, meu compromisso é esse, eu tenho que pagar, honrar com isso. Então, nesse processo tinha uma auditoria. E eu era responsável por toda a cisão da parte da importação. E o auditor, até então, me achou com cara assim não é desmerecendo, mas que eu fosse estagiário, não deu a devida atenção ao meu trabalho. E aí eu precisei que outra pessoa atestasse aquilo. Isso me desapontou muito. Porque como se eu não posso validar, só a minha palavra não vai ser suficiente, eu preciso que outra pessoa, que era a administradora da empresa, valide isso. Isso para mim foi assim, aterrorizante. Mas nesse momento que eu desabafei com minha mãe, ela falou, não, você é capaz. Talvez naquela hora você não tinha uma reação. E por isso você não falou nada, mas você é capaz. No dia seguinte você vai mostrar para ele. Então, assim, eu tive que engolir aquele choro, que muitas vezes a gente fica muito chateada. E é natural. É emoção você botar para fora. Então, eu tive que engolir e ser ríspida. Que muitas vezes nós temos que ser ríspidos para poder nos posicionar. E o outro não entende. Até que ele entendeu. E quando terminou todo o processo, ele conseguiu entender qual era a minha ocupação, o que é que eu fazia naquele lugar. Não estava brincando, eu estava trabalhando, tinha responsabilidade sobre aquilo. A outra situação que para mim foi muito assim, delicado é o que muitas mulheres encontram no mercado de trabalho, que é o assédio. Não entender que você está ali conversando, está fazendo seu trabalho, mas a pessoa acha que por você estar ali também pode se exceder em algumas situações. Então você tem que tem que se impor. Em algumas situações, você acaba tendo que ir com um colega, porque se você for sozinha, você fica numa situação delicada, que é assim, constrangedora e que é desnecessário. Mas se talvez fosse um homem, não teria aquela atitude. Talvez não, se fosse, Exato. né? Então, assim, isso é muito chato. Mas o que é que eu faço? Hoje, eu entendo que na empresa onde eu trabalho, isso não vai acontecer. Porque eu, por ter o meu cargo, não vou permitir que nenhum colega faça isso com outro, ou com outra, ou com qualquer outra definição que esse gênero se estabeleça. Então tem que ter o respeito, independente do gênero. Então eu tento trazer isso. Eu não posso mudar a empresa do outro, mas eu posso influenciar onde eu estou. Onde você atua, né? Exatamente. Então, num processo seletivo, não tem questão de, na vaga, qual é o tipo de gênero, não. É as qualificações que precisa e acabou. Se é homem, se é mulher, se é trans, se é o que for. Não tem. Não existe isso. Deste pouquinho que a gente faz. Meu sonho ideal de mundo é que empresas pensem dessa forma, né? A partir da qualificação. Mas é isso. E pensar... É o conteúdo. Exato. E pensar sempre no retrato da inclusão na prática, né?
Só corrigindo, não apenas no retrato, mas na prática. E eu acho que a inclusão nos negócios está justamente nisso, de você olhar a qualificação e, independente de como a pessoa se apresente, aqui serve para a minha empresa porque tem a qualificação que eu preciso. Exatamente. E não porque tem o estereótipo que é necessário para a empresa. Eu acho isso, assim, super fantástico. E como é que você enxerga a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e como essa inclusão... E aí eu estou falando de função, cargos de poder, de decisão, de comando, porque nós, mulheres, estamos em todos os ambientes, inclusive nos masculinos, para servir. De alguma forma, é para deixar tudo pronto para o CEO apresentar o relatório que uma mulher construiu. Isso é um fato. Como é que você vê essa disseminação das mulheres, de quem se reconhece enquanto mulher nesses cargos de comando, de poder, seja ele político, seja ele dentro de uma empresa grande, pequena? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo como sendo algo importante, porque mostra que se eu conquistei, outras também podem chegar lá. E, ao mesmo tempo, me sinto responsável por, indiretamente ou diretamente, fazer com que aquilo se propague, se multiplique. Em outros ambientes também tenham as lideranças femininas. É importante porque nós vamos ter pontos de vista e dores que os outros não vão ter. E isso vai diferenciar a análise, o processo em si. Então, é de extremamente importância. Só que, assim, não é só uma questão empresarial. Tem a parte também da educação. É você mostrar para dentro de casa que é possível você ser mãe, ser empresária, ser gestora, ser dona de uma empresa, ser uma política, ser uma presidente da república. Não é porque você é mulher que você vai deixar de ser mãe ou deixar. Você consegue fazer tudo. Você consegue agregar. Nós conseguimos. Nós temos essa possibilidade, essa pluralidade. E é possível ser humano, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é muito mais responsabilidade de ser uma referência e tentar interferir em outros ambientes a partir desse ponto que muitas vezes é um privilégio, porque nem muitas que vieram na trajetória comigo conseguiram alcançar. Então, podem estar ainda ali tentando conquistar um espaço e não tiveram a oportunidade. Então, nessa posição, enxergo como sendo uma referência. E tem que ter muito cuidado para que aquilo seja dado continuidade. Que hoje, quando eu me ausente por algum motivo, eu possa deixar a porta aberta para que outras Laíses, outras mulheres ocupem aquele espaço. Isso é muito importante, né? Porque, assim, a gente quebrar o ciclo, de alguma forma, e a gente ser ponte. Sim. E a gente ser porta. Não para fechar, mas para abrir, para que outras meninas, outras mulheres venham trilhar esse caminho. E eu gosto muito de bater nessa tecla do empoderamento feminino, porque a gente está em todos os espaços de trabalho. A gente é mão de obra em todos os lugares. E ainda há muito preconceito, ainda há muita violência de gênero em todos os espaços, ainda há muito assédio porque você foi só simpática, porque você está ali no atendimento. Então, aí, porque... E aí, quando a gente sobe o tom, histérica, né? Passou do ponto, porque a mulher tem que gritar para que as pessoas escutem. Sim. Não é porque é histérica. E é importante, quando eu estou conversando com uma empresária, gestora, além de minha amiga, né? Com a empresária, com a gestora, que ocupa um cargo de comando e que abre essa possibilidade para que outras mulheres, como você disse, outras Laíses venham também entender a importância de sua profissão, que você pode sim atuar em vários lugares. E assim, isso para mim é muito libertador. É um empoderamento mesmo, de você se fazer presente, de você se manter firme, de você se posicionar, porque você é uma pessoa que se posiciona. E
Aí eu vou para uma outra questão. É caro se posicionar? Sim. É caro porque se você não pode agradar todo mundo e deixar de se agradar. Então você tem valores, tem coisas que são importantes para você, mas o outro não está preparado para ouvir. Ou você dar um não, ou limitar até onde o outro quer chegar, pode ser também desafiador. Então, assim, não sou muito. Eu sei, tenho consciência de que para alguns eu não sou muito benquista, mas eu sei que dentro dos meus valores, o que para mim era importante, eu fui justa, eu fui assertiva naquele ponto, que pode não ter agradado o outro, mas eu tenho consciência daquilo. E nesse processo profissional, você se depara com essas situações e que são frustrantes, porque você imagina que o outro vai te entender, e muitas vezes ele não entende. Tem uma situação mesmo, assim, um pouco delicada. Quando eu voltando de férias, eu recebi a requalificação, vamos dizer assim, né? Eu fui promovida para compradora. Até então, eu era só analista, conversava com todo mundo na hora do almoço e tal. Quando eu fui para comprador, as pessoas me excluíram. Eu fiquei assim meio assustada, que eu não estava preparada para aquilo. Eu achava, no meu intelecto, que eu ia continuar lidando com aquelas pessoas, mas na hora que eu fosse para a sala, ia fazer minha atividade de compradora. Mas na hora da conversinha paralela e pá, almoçar e tal, ia ser a mesma galera, coisa. A mesma coisa. E não foi. Depois eu fui entender, com o tempo, que eles achavam que, como eu estava mais próximo da diretoria, eu ia ser tipo aquele leve trás, sabe? Mas não tem nada a ver. Aquele momento era descontração, era tão bom. A gente falava besteira, assim, descontraía, e depois eu ia para a parte séria, burocrática da coisa, que tinha que ter atenção. Então, assim, você faz escolhas, você alcança melhorias profissionais, mas o outro não está preparado. Mas se você não tiver certo da sua convicção, que aquilo é importante para você, dos seus valores, que eu acho que a gente tem que crescer, subir na vida sem precisar pisar em ninguém. Tem espaço para todo mundo. Eu faço o meu, você faz o seu. E uma hora ele vai ser reconhecido. É interessante isso que você fala, porque em um lugar que eu atendo, tem a dona do estabelecimento e tem eu ali auxiliando. E aí eu ficava sempre brincando, você é a parte boa e eu sou a bruxa má, porque eu sou a pessoa que vai vir dizer não. E aí agora com a novela passando de novo, Mulheres de Areia, né? Eu falei, você é Rutinha, eu sou Raquel. Raquel no sentido de ser a mais durona, não é a Raquel mesmo, não. Mas assim, justamente porque muitas vezes esse papel de dizer não é um papel fácil. Então, na história de muita gente, a gente é a vilã. Sim. Né? Na história, justamente porque, por não entender que aquele é um posicionamento que é necessário para aquele momento. Sim. E aí, parece que quando é um homem dizendo não, é tranquilo, não tem questionamento. Agora, na hora que a gente fala, mas por quê? Isso já aconteceu com você? Já. De assim, sim, mas por quê? Justamente por talvez se fosse não querer o questionar outro gestor, não seria questionado, mas o fato de você dizer que não pode, isso aqui não vai. Já houve muito isso, porque comigo, minha amiga. Aconteceu logo quando eu vim para a Vitória da Conquista. Eu vim para um processo de reformulação da Cubo. Então, tudo que eu apresentava para a equipe, eu tinha antes feito uma reunião com os sócios e explicar. Assim, eu tinha que justificar aquelas demandas, e algumas demandas eram trazidas por eles, que eles achavam que era necessário, mas eles até então não tinham conseguido fazer. Então, eu fui literalmente aquele agente de mudança e dos nãos. Na realidade, era estabelecer o padrão. Tinha que ser algo justo. Todos tinham que ter o mesmo direito, as mesmas responsabilidades, e antes não tinha. Era cada um de um jeito, e isso não é interessante. E não é justo para a empresa. A empresa vai arcar com despesas desnecessárias ou muito fora da realidade, e o próprio funcionário. Um vai ter direito a uma coisa, o outro não vai ter. Então tem que ser uma coisa igualitária. E dentro do que diz, né? As normas e tudo. Então, assim, eu passei por isso. Quando eu falava, apresentava, fazia uma reunião, apresentava para todos as mudanças. Ah, mas por quê? Porque é a lei. Isso é o que vai ser feito. A gente está agindo conforme a lei, nos direitos. Ah, mas por quê?
Agora vai ser assim. Já chegaram até a questionar os sócios. Neto deve estar assistindo, vai lembrar da situação. Mas eles sabem. Eu estou passando, só estou fazendo o operacional, porque a decisão tomada lá por cima, todos estavam em comum acordo. Mas eu tenho certeza que se fosse o contrário, se fosse Neto dizendo aquilo, eles não iam questionar. Mas eu era uma novata na cidade, uma novata na empresa, e uma mulher também, afirmando que não ia ser da forma que eles queriam, mas da forma que era legal e que era a forma mais justa dentro da empresa. Então, isso foi, assim, eu fui considerada, acho que um calo pro sapato de muitas pessoas. E tem essa questão de você ser questionada sendo de algo que você já está explicando. E tem coisas que não tem tanta explicação. É porque foi decidido pelos donos, um processo, uma modificação. Que não foi vozes de sua cabeça, né? Exatamente. Quando você e, chega, tipo assim, tem todo um planejamento. e tem a questão da responsabilidade. Você tá ali à frente no setor financeiro, você é responsável por várias, por várias, eu considero como uma sociedade. São várias famílias que dependem daquela empresa, então tem que ter todo esse cuidado. Então você não vai tomar decisão por achar que é bonito. Não, você tem que ali analisar, avaliar, ter a segurança Validar, de que, né? exatamente, de que aquilo vai ser o mais assertivo possível. E, antes de tudo, validar com os donos da empresa. Que, apesar de eu vestir a camisa, muitas vezes as pessoas acham que eu sou dona da Cubo, mas não. Eu sou só uma gerente, mas eu entendo que a minha responsabilidade dentro dali é muito grande. Se eu fizer algo intuitivamente, sem uma avaliação real, eu vou estar comprometendo a vida de várias pessoas que estão naquela empresa, que dependem daquilo para o sustento de sua família, o sustento, a escola de seus filhos. Então, assim, é algo muito mais abrangente. Não é só dizer que está trabalhando, é ter responsabilidade do que está fazendo. Lá parece que a gente começou agora, mas a gente já está chegando nos momentos finais. E você vai inaugurar o quadro novo. Ai, meu Deus. Porque eu não tenho esse negócio de nova temporada, quadro novo. E assim, eu pensando com os meus botões, falei, eu vou testar e validar com minha amiga, uma de canceriana para canceriana. E o nome do novo quadro é o momento Pode Me Contar. E você vai ter a opção, eu vou falar algumas coisas, você vai completar, e você tem a opção de passar também, se você não quiser falar sobre isso. Aí eu vou começar. Momento Pode Me Contar. Inspiração. Minha mãe e minha avó. São duas mulheres que, para mim, são uma referência para a vida, para tudo. Há alguns momentos de dúvida, como é que Dona Conceição iria fazer? Como é que Dona Noélia iria fazer? Penso nelas. Saudade. Saudade de minha infância, quando tudo era tão mais fácil, que não tinha tantas preocupações, onde eu só precisava me preocupar em ir para natação, tomar sorvete, andar pela barra. Então era muito mais light. Um filme. Ai, gostando de filme. Deixa eu pensar agora. Poxa. Um filme, Uma Linda Mulher. Amo. Amo, um clássico maravilhoso. Trilha sonora da vida. Gilberto Gil. Qual? Anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Um livro. Sun Tzu, Arte da Guerra. Uma frase. O sol há de brilhar mais uma vez. Se eu pudesse, eu mudava. Eu mudava a falta de empatia das pessoas. Tem tantas situações que o outro não se enxerga no lugar daquele, então faz uma grosseria, faz um mau modo. Então, a falta de empatia, se eu pudesse mudar, eu queria. Legado. É uma pessoa que procurou ser justa e distribuir e ajudar as pessoas no que foi possível. Uma ambição. Uma ambição. Transformar a Lavô na maior lavanderia e referência em Vitória da Conquista. E fazer mais uma unidade. Maravilha. Agora você pode me fazer uma pergunta. Vamos lá. Uma ambição. Andresa Americano.
o Pode Me Contar alcançar ainda mais pessoas, né? Assim, a gente já tem tido um alcance maravilhoso, um reconhecimento, a gente já se consolidou, mas eu quero que alcance muito mais pessoas, não só aqui em Vitória da Conquista, mas no Brasil e fora dele. Aí, tá vendo? Você teve Sim. essa Ah, oportunidade. Amiga, eu quero lhe agradecer por você estar aqui com a gente, por você ter topado vir, pela parceria de sempre, pela força que você deu desde quando o Pode Me Contar era só um projeto no papel. Então, assim, você já conhece toda a história de todo o nosso caminhar, porque você está junto, né? Você e outras amigas, mulheres sempre impulsionando mulheres, e aí eu fico muito feliz de hoje receber você aqui, pertinho do Natal, né? Pertinho do Natal, receber você aqui e que nossa parceria permaneça, perpetue como boas cancerianas, a gente sabe criar esses laços de afeto, de amizade. E os profissionais, porque hoje a gente consegue se identificar nessas várias linguagens e eu fico muito feliz de receber você aqui. E aí você pode deixar um recado para nossa audiência, para a gente. obrigada, agradecer mais uma vez o convite. Você lembra que eu tomei um susto que você falou? Que eu achava que você ia ficar só nos bastidores, apoiando, comentando. Não que eu estaria aqui, né? Neste local de referência também. Acho que você tem uma audiência muito boa e eu gosto muito do conteúdo que você traz. Então, eu conheço um pouco de conquista assistindo o Pode Me Contar. Deixar de que a gente tem que não querer se fazer de vítima e sim batalhar e correr atrás dos nossos sonhos. Não há necessidade de derrubar ninguém, de ultrapassar ninguém. Cada um tem seu espaço. Então, faz o seu bem feito, planta as sementes corretas, rega direitinho que na hora certa as coisas vão acontecer. E agora, quero agradecer você que ficou com a gente, que ainda não se inscreveu no seu canal, no nosso canal, corre para se inscrever. E eu quero agradecer os nossos parceiros, Lavô Candeias, lá está aqui representando tanto a Lavô quanto a Cubo, que são nossas parceiras de primeira hora, também Maria do Sertão, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Estúdio Live, que é o estúdio parceiro responsável por colocar a gente no ar, e é parceria mesmo, de verdade. Então eu quero agradecer Jordan, Ellen, equipe top que está aqui com a gente. Espero você na próxima quarta. E um Feliz Natal para você, porque o Natal está chegando e o nosso programa é depois do Natal. Um beijo.